As Guerrilheiras, de Simone Wittig. Espaçamentos áureos, lacunas. Diante de nós, desertos verdes. São sonhados, serão ditos. Os pássaros de azeviche imóveis. As armas deitadas sob o sol. O som das vozes cantantes. As mortas, as mortas, as mortas. Conspirações, revoluções. O ardor no combate. Calor intenso, morte e felicidade. Nos peitos, os mamilos. As fênix, as fênix, as fênix. Solteiras e áureas livres. O som de suas asas se abrindo. Os pássaros, as sereias nadadoras, as arestas translúcidas, as asas. Os sóis verdes, as pradarias violetas e planas, os gritos, os risos, os movimentos. Elas afirmam triunfantes que todo gesto é subversão. Quando chove, elas ficam no quiosque. Escuta-se a água bater nas telhas e deslizar pelas encostas do telhado. Franjas de chuva cercam o pavilhão do jardim. A água flui mais intensa pelos ângulos. É como se um manancial escavasse os pedregulhos ao tocar o solo. Por fim, uma delas diz que o barulho parece de micção, que ela não aguenta mais e se agacha. Algumas então formam um círculo em torno dela para ver as ninfas expulsando a urina. Escondidas por trás das árvores, dão sustos umas nas outras. Uma ou outra dela pede clemência. Quando não há mais para onde fugir, deixam-se capturar no escuro, ouvindo maledicências das demais. Há também as que tateiam, farejam, aquela cujo perfume será consagrado. O amomo, o anis, o bétele, a canela, a cubeba, a menta, o alcaçuz, o almíscar, o gengibre, o cravo, a noz moscada, a pimenta, o açafrão, a sálvia, a baunilha podem ser sucessivamente consagrados. Aquelas que levam no corpo esses perfumes são então perseguidas no escuro, como num jogo de cabra cega. Ouvem-se gritos, risos, barulhos de queda. Em tempos cinzentos, elas se afundam em lágrimas, dizendo que o teto das casas e as paredes têm uma cor bem diferente sob o sol. A neblina se espalha sobre a água, sobre os campos, em torno das casas. Penetra por trás das janelas fechadas. Uma delas vem visitar a casa. Ela não consegue vê-la. Os quadros grandes de cores violentas desaparecem sob o vapor laranja. Ela se deixa, então, ir ao chão, pedindo que a distraiam. Conta-se a ela, em muitos detalhes, a história daquela que, ao falar de sua vulva, costuma dizer que, graças a essa bússola, consegue navegar no nascente, do nascente ao poente. Algumas nadam e ficam à deriva até os últimos respingos do sol sobre o mar. No ponto mais iluminado, quando, com a vista ofuscada pela luz, elas tentam se distanciar, dizem ser acossadas por um fedor insuportável. Mais tarde, são acometidas por vômitos. Forçando os braços, elas começam a gemer, nadando o mais rápido que conseguem. A dada altura, esbarram na carcaça flutuante de um asno. Os redemoinhos do mar fazem surgir, de tempos em tempos, partes viscosas disformes, reluzentes, de uma cor indizível. Elas dizem que gritaram com todas as forças,
derramando muitas lágrimas, lamentando que não sopre nenhuma brisa marinha para levar embora o fedor, sustentando uma delas, desmaiada, com os braços e a virilha, enquanto o vômito se multiplica em torno delas na superfície da água. Se alguma delas caminha pela costa, mal consegue se manter de pé. Pelas sebes se vêem colquios brancos e roxos, ou cogumelos de píleo cor-de-rosa. A grama não está alta. Há novilhas em grande número. As casas estão fechadas desde a chuva de outono. Não há meninas brincando nos jardins. Não há flores nos canteiros. Há alguns brinquedos abandonados, um aro de madeira pintado, um olisbos vermelho e azul e um balão branco, um fuzil. Vão ao mercado buscar mantimentos. Passam em frente às bancas de frutas, de legumes, de garrafas de vidro, rosas, azuis, vermelhas, verdes. Há pilhas de laranjas, laranja de abacaxis, ocre de tangerinas, de nozes, de mangas verdes e rosas, de nectarinas azuis, de pêssegos verdes e rosas, de damasco amarelo-laranja. Há também melancias, mamões, abacates, melões, amêndoas verdes, nêsperas. Há pepinos, berinjelas, repolhos, aspargos, mandioca branca, pimentas vermelhas, abóboras. Nos braços nus das jovens vendedoras pousam vespas que vão e vêm. De chapéu marrom escuro, as caçadoras são acompanhadas por cachorros. Ao som de tiros de fuzil, Dominique Aron diz que o pássaro ainda voa, a lebre ainda corre, o javali, o cervo, a raposa, o javali africano ainda correm. É possível ficar de olho nos arredores. Se uma tropa avança na estrada, levantando uma nuvem de poeira, elas a observam se aproximando, gritando aos quatro ventos que fechem as janelas e deixem os fuzis atrás delas. Anne Damien faz o papel da minha irmã Anne. Você não está vendo nada vir em nossa direção? Não, não vejo nada, a não ser o verde da relva e o pó da estrada. Ao cair da noite, passa uma carroça levada por um cavalo. A carroça carrega um amontoado de beterrabas cortadas, ou de batatas, ou de forragem. Pode-se ouvir os cascos batendo no piche da estrada, muito tempo antes e muito tempo depois de sua passagem. Nenhuma delas conduz o cavalo que segue o seu caminho. O que as nomeia, como os olhos dos ciclopes, seu único nome próprio. Oséias Balques, Sara Niceia, Oiole Coré, Sabine Daniela, Galsuinta, Edna, Josefa. Em algum lugar há uma sereia. Ela tem um corpo verde coberto por escamas, o rosto descoberto, a parte inferior dos braços escarlate. Às vezes começa a cantar. Dizem que de seu canto se escuta apenas um O contínuo. Isso faz com que o canto evoque para elas, como tudo que lembra o zero ou o círculo, o anel vulvar. À beira do lago há um eco. Ficamos lá com um livro aberto cujas passagens são repetidas do outro lado pela voz que se distancia e ecoa. Lucy Maure grita ao duplo eco a frase de Fenarete. Digo que o que é, é. Digo que o que não é, também é. Quando ela repete diversas vezes a frase, a voz duplicada, depois triplicada, sobrepõe sem cessar o que é e o que não é.
As sombras deitadas no lago se movem e começam a tremer com as vibrações da voz. Entre as mãos, elas têm pequenos livros que dizem ser feminários. São muitos exemplares do mesmo modelo, ou talvez existam em diversos tipos. Em um dos feminários, uma delas escreveu uma passagem que elas repetem para si mesmas, sussurrando, e que as faz gargalhar. Quando folheado, o exemplar revela inúmeras páginas em branco, nas quais elas escrevem de tempos em tempos. Basicamente, cada página tem palavras impressas em caracteres maiúsculos em número variável. Às vezes há apenas uma, ou ainda espaço na página. Na maioria das vezes, os caracteres estão isolados no meio da página, bem espaçados, preto sobre o fundo branco ou branco sobre o fundo preto. Depois do nascer do sol, elas besutam o corpo com um óleo de sândalo de cúrcuma de gardênia. Apoiam um pé sobre um tronco de árvore. Alternadamente, esfregam com as mãos as pernas, cuja pele reluz. Algumas estão deitadas, outras as massageiam com as pontas dos dedos. Os corpos nus brilham sob a intensa luz matinal. Um de seus flancos reflete a luminosidade dourada do sol. Ao projetar obliquamente seus raios sobre os troncos eretos e circulares das árvores, o nascer do sol provoca o mesmo efeito. Sob esse toque, os arcos do círculo refletem um pouco de luz, seus contornos se desvanecem. Pântanos de turfa surgem no alto das colinas. São feitos de lama cor de rena. Há ebulições, explosões nas superfícies, bolhas. Um pedaço de pau que se agita em meio à turfa se choca com corpos viscosos e macios. Não é possível trazê-los à superfície. Com a mínima pressão, eles se escapam. Elas dizem que às vezes as explosões, as bolhas, são acompanhadas de gemidos e murmúrios. O sol evapora os pântanos. Sobe um vapor fétido, nauseante. As nômades possuem um cadáver mumificado que colocam para fora quando não chove, por causa do odor do corpo que não está bem seco. Elas o expõem ao sol em sua caixa. O cadáver está vestido com uma longa túnica de veludo verde, coberta com bordados brancos e ornamentos dourados. Prenderam pequenos sinos no pescoço dele, nas mangas. Colocaram medalhas nos cabelos. Quando pegam a caixa para retirá-lo, o cadáver tilinta por todo lado. De vez em quando, alguma delas vai aos 3 degraus que levam ao trailer para olhar as nuvens. Quando o céu escurece, elas, em duplas, abaixam a tampa da caixa e a colocam lá dentro. As meninas procuram os ninhos de pintacilgos, de tentilhões e pintarroxos nos arbustos e nas árvores. Encontram canários verdes e os cobrem de beijos, segurando-os contra o peito. Correm cantando, saltam sobre as pedras. São 100.000, voltando às suas casas para abrigar os pássaros. Na pressa, elas o seguram com muita força. Correram, abaixaram-se para recolher as pedrinhas que jogaram longe por cima das sebes. Não prestaram atenção aos gorjeios. Subiram diretamente para o quarto. Tiraram os pássaros de suas roupas. Os encontraram sem vida e com a cabeça caída. Todas então tentaram reanimá-los, pressionando-os contra a boca, deixando cair sobre eles a respiração quente, levantando a cabeça mole, tocando o bico com os dedos. Eles permaneceram inertes. Então, as 100.000 meninas choram,
a morte dos canários verdes, dos 100.000 quartos, das 100.000 casas. Flora, Zita, Savé, Cornélia, Dráupade, Juliana, Etmel, Cloé, Desdêmona, Rafaela, Íris, Vera, Arsínoe, Lise, Brenda, Órfisa, Heródias, Berenice, Sigrid, Aldovera. Seja qual for a hora fixada para designar o início da ação, é preciso se apressar para que acabe antes do pôr do sol. Pode-se ver a parte inferior das escadas posicionada no chão, o topo escondido no amontoado de folhas e frutas. As cestas ao pé das árvores por vezes transbordam de cerejas. Belles de choice, cerejas inglesas, ginjas marascas, cerejas de Montgomery's, bigaldeles, cerejas selvagens. São pretas, brancas, vermelhas, translúcidas. Ao redor das cestas, marimbondos e zangões se movimentam freneticamente. Elas sobem nas árvores, descem com os braços carregados de frutas. Algumas têm cestas presas na cintura. Outras estão imóveis nos degraus em diferentes alturas. Há também aquelas que se movem entre os galhos. Nós as vemos saltar para o chão e soltar a carga. Os raios oblíquos do sol incidem sobre as folhas e as fazem brilhar. O céu está cor de laranja. Elas dizem que expõe seu sexo para que o sol se reflita nele como um espelho. Dizem que retém seu brilho. Dizem que os pelos pubianos são como uma teia de aranha que captura os raios. Nós as vemos correr a passos largos, totalmente iluminadas, no centro, a partir do púbis do clítoris encapuzado das ninfas duplas e dobradas. O clarão que emitem, quando se imobilizam e viram a face, faz com que desviem o olhar por não suportarem a visão. Quando a lua está cheia, o tambor bate na praça principal. Os cavaletes são erguidos, há copos de todas as cores e garrafas contendo líquidos coloridos. Alguns são verdes, vermelhos, azuis e evaporam se não ingeridos, tão logo seja retirada a rolha que os encapsula. Cada uma pode beber até cair morta de bêbada ou até perder o controle de si mesma. O aroma das drogas que deixamos escapar das garrafas paira na praça, nauseante e doce. Todas bebem em silêncio, em pé ou deitadas nos tapetes desenrolados ao longo da rua. Então elas fazem vir as meninas. Nós as vemos meio adormecidas, desnorteadas, hesitantes. Elas são convidadas a usar seu poder sobre os corpos estendidos, chorosos. As crianças vão de uma para outra tentando despertá-las, usando pedras nos baldes d'água, gritando com toda a força, acocorando-se para alcançar os ouvidos das mulheres adormecidas. Marthe Vivonne e Valérie Serroux fazem um relatório. Dizem que o rio se eleva entre as bordas. Os campos das flores às margens estão tomados por água. Corolas arrancadas, de cabeça para baixo, giram na correnteza. Reviram-se. Há um odor de putrefação ao longo do rio. Ouve-se um rugido como de uma eclusa rompida. Barcos virados passam à deriva. Árvores inteiras são levadas, seus galhos carregados de frutas arrastados pela água. Marthe Vivonne e Valérie Serroux dizem não ter visto cadáveres de animais. Relatam que por muito tempo no campo de volta ouviram o ruído do rio, os choques entre seu curso e o leito. Os passeios com as glenúrias em suas coleiras não são fáceis. Seus corpos longos e filiformes
são sustentados por milhares de pés. Constantemente, elas tentam se mudar para um outro lugar, diferente de onde estão. Seus inúmeros olhos estão dispostos em torno de um orifício gigante que lhes serve de boca, ao mesmo tempo em que ocupa o lugar da cabeça. Uma membrana macia e expansível, capaz de se contrair e relaxar, as preenche. Cada um desses movimentos produz um som diferente. Compara-se o concerto das glenúrias com os pífanos, os tambores, o coacho do sapo, o miado dos gatos no cio, os sons agudos de uma flauta. Os passeios com as glenúrias são interrompidos a todo momento. O motivo é que elas se enfiam sistematicamente nas fendas que permitem passagem ao seu corpo. As grades dos jardins públicos, as grades dos esgotos, por exemplo. Elas entram e recuam. O volume das cabeças as faz parar em um dado momento, encurraladas, e gritam de maneira horrenda. Então, é preciso libertá-las. Elas dizem que no feminário, a glande e o corpo do clítoris são descritos como encapuzados. Está escrito que o prepúcio na base da glande pode se mover ao longo do órgão, provocando uma sensação viva de prazer. Dizem que o clítoris é um órgão erétil. Está escrito que ele se bifurca para a direita e para a esquerda, que ele se inclina, prolongando-se em dois corpos eréteis apoiados no osso pubiano. Esses dois corpos não são visíveis. O conjunto forma uma zona erógena intensa que irradia todo o sexo, fazendo dele um órgão ávido por prazer. Elas o comparam a Mercúrio, também chamado de prata viva devido à prontidão para se espalhar, se propagar e mudar de forma. Aimé Pomé, Barbé, Benedita Susana, Cassandra Osmonde, Genê Hermínia Kika, Aurélia Evangelina, Simone Maximiliana. Daniele Nervi, escavando fundações, desenterrou um quadro no qual está representada uma moça. Ela é toda reta e branca, deitada de lado. Está nua. Mal se pode ver os seios em seu torso. Uma perna dobrada sobre a outra deixa a coxa levantada, escondendo assim a púbis e a vulva. Seus cabelos longos dissimulam parte dos ombros. Ela sorri. Os olhos estão fechados. Está meio apoiada em um cotovelo. O outro braço forma uma alça sobre a cabeça. Segura na mão um cacho de uvas pretas perto da boca. Então elas riem. Dizem que Daniele Nervi ainda não desenterrou a faca sem lâmina, desprovida de cabo. Marty Efori fez todos os cálculos. As engenheiras se enganaram. Ou a água que vem da encosta das montanhas é insuficiente para alimentar o lago além da barragem, mesmo durante as enchentes, ou cometeram um erro quanto à localização da construção, deixada muito alta em relação ao ponto de encontro dos fluxos de água. Todas as manhãs, as engenheiras chegam à barragem que elas percorrem em todos os sentidos, deixando as margens dos pés no cimento ainda fresco, de modo que após sua partida, uma equipe de pedreiras se empenha para apagá-las. Algumas correm com guarda-chuvas erguidos, dando ordens. Outras passeiam tranquilamente. Na margem do rio, ou do que deveria ser um lago, moças de bermuda caminham de mãos dadas.
Elas dizem que a deusa Eris tem uma cabeça de alfinete e olhos amarelos. Dizem que a deusa Eris ama os perfumes. Para honrá-la, usamos sobre a pele roupas feitas de ervas aromáticas. Chegada a noite, nós as incendiamos, ateando fogo em cada talo. Elas estão dispostas em círculos, suas roupas são incandescentes na escuridão. Elas se mantêm imóveis, os braços estendidos em ambos os lados do corpo. A grama solta faíscas enquanto queima e exala um odor. Nuvens de fumaça se espalham. Quando o calor atinge a pele, elas arrancam bruscamente as túnicas e as jogam em uma pilha. É por isso que precisam sempre fabricar outras novas. Há uma máquina para registrar desníveis. Ela está colocada sobre um pedestal de ágata. É um paralelepípedo de pouca altura, no centro de uma pradaria repleta de pequenas sempre-vivas na primavera, de margaridas no verão e de açafrões brancos e azuis no outono. Os cálculos que se operam na máquina são, a todo momento, sinalizados por cliques, estalidos, sons agudos, timbres tilintantes, ruídos compatíveis aos de uma caixa registradora. Há luzes que se apagam e se acendem em intervalos irregulares. Elas são vermelhas, laranjas, azuis. Os orifícios por onde passam são circulares. Todos os desvios são constantemente registrados na máquina. A mesma unidade os mede, seja qual for sua natureza. Na pradaria, a posição da máquina para registrar os desvios lembra a de uma certa fonte, vigiada por moças que portam espadas flamejantes. Mas a máquina não está vigiada, ela é acessível. Calipso, Judite, Ana, Isolda, Crista, Roberta, Vlasta, Cleonice, Renê, Maria Beatriz, Reina, Idomenel, Guilhermina, Amine, Zenóbia, Lécia. Elas se lembram da história daquela que por muito tempo viveu onde os camelos passam. Cabeça nua sob o sol, Clemence Mayel invocou sem parar Amaterasu, a deusa do sol, cortando seus cabelos abundantes, inclinando-se 3 vezes em direção ao chão, que ela golpeia com as mãos, e dizendo: Eu te saúdo, grande Amaterasu, em nome de nossa mãe, em nome daquelas que estão por vir. Que venha nosso reino, que esta ordem seja rompida, que os bons e os maus sejam abatidos. Elas dizem que Clemence Mayel frequentemente desenha no chão o O, que é sinal da deusa, o símbolo do anel vulvar. Elas dizem que qualquer uma poderia invocar outra deusa do sol, como Sirhacoatl, que é ao mesmo tempo deusa e guerreira. Poderíamos, por exemplo, por ocasião da morte de uma delas, nos valer da velha canção de luto, que é uma canção gloriosa. Cantam então todas juntas, moça forte e belicosa. Minha filha tão amada, moça valente e pombinha terna. Minha dama, você se esforçou e trabalhou como uma moça valente. Você venceu, você fez como sua mãe, a dama Sirhacoatl. Você combateu com bravura, você se serviu do escudo e da espada. Levante-se, minha filha, vá àquele lugar bom que é a casa de sua mãe, o sol, onde todas as plenas de alegria, de contentamento e de felicidade. Onde todas são plenas de alegria, de contentamento e de felicidade.
Elas saltam sobre os caminhos que levam até as aldeias, agitando os cabelos, os braços carregando os braços carregados de os braços carregados de cinocéfalos, batendo os pés no chão. Uma delas, parando, arranca um punhado de cabelos longos e os abandona ao vento, um a um. Assim, os balões que as meninas soltam nos dias de festa, erguendo-se nos céus, leves, inconsistentes, filiformes, rodopiantes. O vento os carrega para o alto, ou então elas cantam juntas uma canção que inclui estas palavras: quem até agora mamou na ponta de meu seio um macaco. Elas então colocam os cinocéfalos no chão e começam a correr. Elas os perseguem floresta dentro até que eles desapareçam nas árvores. Elas dizem: como determinar um evento digno de lembrança? É possível que a própria Amaterasu avance no pátio do templo, o rosto brilhante, cegando os olhos daquelas que, prostradas, colocam a fronte no chão e não ousam levantar a cabeça? É preciso que a Amaterasu, elevando muito alto o espelho circular, esbraveje com todos os seus fogos? É preciso que seus raios, através do espelho, incendeiem a terra sob os passos daquelas que vieram prestar homenagem à deusa do sol, a maior de todas as deusas? É preciso que sua raiva seja exemplar? Elas dizem que a referência a Amaterasu ou a Cihuatl não são mais apropriadas. Dizem que não precisam mais de símbolos ou de mitos. Dizem que o tempo em que partiram do zero está se apagando em suas memórias. Dizem que mal podem se referir a ele. Quando elas repetem, é preciso que esta ordem seja rompida. Dizem que não sabem de que ordem se trata. Qual é o começo? Dizem elas. Dizem que no começo estão prensadas umas contra as outras. Parecem ovelhas negras. Elas abrem a boca para balir ou dizer alguma coisa, mas não há som que saia. Seus cabelos são pelos encaracolados, estão grudados na testa. Elas se deslocam na superfície lisa, brilhante. Seus movimentos são translações, deslizamentos. Elas vão ao encontro dos reflexos que as deixam atordoadas. Seus membros não aderem a lugar nenhum, na vertical, na horizontal. É o mesmo espelho, nem frio nem quente. O mesmo brilho que em nenhum lugar as retém. Elas seguem, não há anterior, não há posterior. Elas avançam, não há futuro, não há passado. Elas se movem umas contra as outras. Os movimentos que iniciam com os membros inferiores ou com superiores multiplicam os deslocamentos. Se houvesse um deslocamento inicial, esse seria um fato que contradiria seu funcionamento imutável. Seria uma variação fundamental que contradiria o sistema em sua totalidade. Instauraria desordem. Elas vão ou elas vêm trancafiadas em uma coisa brilhante e negra. O silêncio é total. Se às vezes elas tentam parar a fim de escutar alguma coisa, o barulho de um trem, a sirene de um barco, a música de XX, a tentativa de parar as impulsiona de um lado para outro delas próprias, as faz oscilar, dando-lhes uma nova partida. Elas são prisioneiras do espelho. Ido Branca, Valentina, Gilberta Faustina, Mônima,
Gebalse, Sofia Alice, Otávia Josiane, Gaia, Deodata, Carra, Vilaine, Age e Frederica Betty. Elas dizem que o feminário diverte as meninas. Por exemplo, mencionam-se 3 tipos de ninfas. As ninfas anãs são triangulares. São lado a lado, dobras estreitas, quase invisíveis, porque os lábios se dissimulam. As ninfas médias têm um aspecto de uma folha de lírio e forma de uma meia-lua ou triangulares. Podem ser vistas em toda a sua extensão, rígidas, flexíveis, borbulhantes. As ninfas grandes, desdobradas, se parecem com asas de borboleta. São altas, triangulares ou quadrangulares, muito aparentes. Elas dizem que, sendo portadores da vulva, sabem o que caracteriza. Conhecem o monte pubiano, o púbis, o clítoris, as ninfas, os corpos e os bulbos da vagina. Orgulham-se, com razão, daquilo que por muito tempo foi considerado o emblema da fecundidade e da força reprodutiva da natureza. Elas dizem que o clítoris foi comparado a um caroço de cereja, um broto ou uma muda de planta, um gergelim descascado, uma amêndoa, uma baga de murta, um dardo, um cilindro de fechadura. Dizem que os grandes lábios foram comparados metades de uma concha. Dizem que a face oculta das ninfas foi comparada à púrpura de Sidon, ao coral dos trópicos. Dizem que a lubrificação foi comparada à água do mar iodada e salgada. Elas dizem que encontraram inscrições em paredes de gesso nas quais vulvas foram desenhadas do jeito como as crianças desenham sóis, com múltiplos raios divergentes. Dizem que foi escrito que as vulvas são uma armadilha tornos-pinças. Dizem que foi escrito que as vulvas são armadilhas tornos-pinças. Dizem que o monte pubiano foi comparado à proa de um barco à sua dianteira a uma concha pente de Vênus. Dizem que as vulvas foram comparadas a damascos, romãs, figos, rosas, cravos, peônias, margaridas. Dizem que essas comparações podem ser recitadas como uma ladainha. Anémone Flávio conta-lhe a história da vendedora de alfinetes que bate à porta da moça. Quando a moça abre a janela e se inclina, o gato branco passa pelo seu rosto, fazendo-a gritar. Seus cabelos prendem do lado em que ela está inclinada. A vendedora lhe apresenta, então, os alfinetes em suas mãos abertas. Eles têm cabeças verdes, vermelhas e azuis. Quando a vendedora torce o pé, ela deixa cair todos os alfinetes entre as pedras irregulares do pavimento. A moça reclama em voz alta que seu traje está arruinado. Uma garotinha que passa recolhe os alfinetes verdes, vermelhos e azuis. E, quando se levanta, os devolve às mãos da vendedora. A vendedora de alfinetes ergue a cabeça em direção ao céu, começa a correr abrindo as mãos, rindo com toda a força, espalhando por toda a parte os alfinetes verdes, vermelhos, azuis. A garotinha segue pulando em um pé só, enquanto a moça grita estridentemente na janela. Ou então elas disputam o jogo. Há uma fileira de sapos, imóveis, os olhos esbugalhados. O primeiro, atingido por um pontapé, cai de lado, de um bloco como um boneco com enchimento de palha, sem um grito sequer. Os outros fogem pulando. De vez em quando, suas costas ficam visíveis por sobre luzernas e trevos rosa. Eles parecem galinhas gordas, cabeça baixa, bicando e olhando para o chão. Não progridem regularmente. Alguns mais rígidos estão bem à frente. Um deles desaparece na sebe. É logo seguido por outros.
a execução de um que continua vagando no campo.